Obrigado. Amigos da Bíblia Livre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar. Bem-vindos ao Noticielo de Bíblia Livre com as melhores e as piores notícias do mundo cristão na atualidade. Hoje é 9 de agosto de 2026 e estes são os nossos destaques. Tekashi agora prega nas redes sociais. O pastor Josias Grauman está se recuperando após uma cirurgia importante. O suposto apóstolo chama de ladrões aqueles que não dão o dízimo. Bill Johnson e Bethel Betelgeuse retiram a Bíblia que apoiaram por anos. Prendem um pastor com HIV que conquistava crianças. Nova moda, fazer rap em línguas. E começamos hoje direto do Brasil. Obrigado! Sim, sim, sim! Atenção, porque do Brasil chega uma nova atualização do Evangelho Financeiro. Se você trabalha em uma igreja, serve nela, limpa as cadeiras, organiza o som ou carrega os instrumentos, mas não entregou o dízimo, pode ser declarado oficialmente ladrão. Pelo menos foi isso que afirmou o chamado apóstolo Luiz Henrique durante uma pregação transmitida pelo YouTube. Segundo o líder religioso, um obreiro que não dá o dízimo carece das condições morais e espirituais necessárias para servir. Em suas próprias palavras, um obreiro que não dá o dízimo é um ladrão e não deveria estar no altar. Para fundamentar sua declaração, Luiz Henrique recorreu ao clássico favorito da teologia arrecadatória, Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Uma passagem que alguns pregadores conhecem melhor do que João 3,16. Especialmente quando chega a data de pagar o aluguel do templo. O problema é que Malaquias foi dirigido a Israel sob a antiga aliança, dentro de um sistema que sustentava os levitas, as celebrações religiosas e a assistência aos necessitados. A casa do tesouro não era a conta bancária privada do apóstolo, nem um cofre colocado ao lado do púlpito. Era o depósito onde os alimentos eram armazenados. A declaração de Luiz Henrique gerou debate entre cristãos brasileiros. Alguns consideram que exige coerência financeira daqueles que ocupam responsabilidades. Outros denunciam que se trata de uma interpretação abusiva que transforma a generosidade em instrumento de controle. E a diferença é importante. Uma igreja pode ensinar de forma responsável sobre a oferta, mas não deve chamar de ladrão todo crente que não se submete a um percentual imposto por meio de Malaquias. O evangelho não está à venda, o ministério não é uma assinatura e o púlpito não deveria funcionar como um sistema de pedágio. Os cristãos devem dar sim, mas livremente, com alegria, conforme suas possibilidades e como resposta à graça de Deus. Porque quando o dinheiro se torna a prova suprema de espiritualidade, talvez o verdadeiro problema não esteja no bolso do trabalhador, mas sim no coração de quem administra a caixa. E o que você acha? Definitivamente aqueles que não dão dízimo não deveriam fazer nada na congregação? Ou este chamado apóstolo está dizendo algo contrário às Escrituras? Escreva aqui, agora mesmo, na caixa de comentários. Mas agora vamos mais para cá, para o norte, para os Estados Unidos, porque a famosíssima igreja que inspira muitas outras na América Latina, Igreja Bethel ou Bethel Church, acabou recuando em relação à sua recomendação da versão bíblica da paixão. Atenção, porque a Bethel Church acabou de descobrir algo realmente revolucionário. Antes de vender uma Bíblia, talvez seja bom verificar se ela realmente traduz a Bíblia. A famosa mega igreja carismática de Redding, Califórnia, anunciou que vai suspender temporariamente a venda da The Passion Translation, conhecida como TPT, ou Tradução da Paixão, enquanto diferentes organizações analisam as sérias objeções levantadas contra essa polêmica tradução. Em um comunicado publicado em 30 de julho, Bethel declarou que sua equipe de liderança tem discutido as preocupações relacionadas à TPT e que, enquanto aguardam maior clareza, vão suspender temporariamente a venda em suas lojas. Atenção à expressão suspender temporariamente, não foi retirada definitivamente. Não reconheceu que a recomendou de forma imprudente, nem pediu desculpas àqueles que confiaram em seu apoio. Simplesmente colocou em pausa, como quem pausa uma série na Netflix. A decisão resulta especialmente significativa porque Bethel não foi um distribuidor qualquer. Durante anos, seu líder Bill Johnson promoveu entusiasticamente essa versão, afirmou lê-la praticamente todos os dias e chegou a descrevê-la como uma das maiores coisas que já aconteceram na tradução bíblica. A congregação chegou até a comercializar uma edição exclusiva da TPT da Bethel com um prólogo de 16 páginas escrito por Johnson. A edição custava aproximadamente $50 em couro sintético e $150 em couro legítimo, porque se vamos inserir ideias no texto bíblico, pelo menos que a capa seja genuína.
A suspensão ocorre após novas acusações contra Brian Simmons, principal responsável pela The Passion Translation. O pastor David Fish, da New River Fellowship, no Texas, apresentou uma extensa investigação no canal do YouTube Mini-Ear Prophets, na qual afirma ter encontrado centenas de possíveis casos de plágio ou apropriação não reconhecida, especialmente no Evangelho de Lucas e nas notas explicativas. Mas a acusação de plágio é apenas o capítulo mais recente. Durante anos, especialistas em hebraico, grego e tradução bíblica têm alertado que a TPT contém inúmeras ampliações que não aparecem nos manuscritos originais. A obra é apresentada comercialmente como uma tradução moderna e fiel aos idiomas bíblicos, embora muitos acadêmicos considerem que funciona mais como uma paráfrase interpretativa. Ai meu Deus! Nós já havíamos alertado sobre essa tradução. Ela não é nada confiável, é preciso ter muito cuidado. E lembrem-se do que diz Provérbios, capítulo 30, versículo 6. Não acrescentes as suas palavras, para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não podemos acrescentar nem tirar nada das escrituras, nem adaptá-las à nossa teologia. O que você acha também? Escreva aqui. E agora vamos ao nosso flash informativo. Ai. Obrigado ao Flash e atenção, porque este Flash informativo é um Flash muito sério desta vez e vem da Grace Community Church e do pastor Josias Grauman. O pastor e professor Josias Grauman foi submetido esta semana a uma delicada cirurgia de coração aberto, depois que os médicos detectaram 3 aneurismas que exigiam intervenção. A operação, realizada na terça-feira, 4 de agosto, foi concluída satisfatoriamente e, segundo a atualização divulgada pela Grace em espanhol, o procedimento foi até mais rápido e favorável do que o previsto. Antes de entrar no hospital, o próprio pastor Josias Grauman compartilhou uma breve mensagem para explicar sua situação e pedir oração. Com serenidade, informou que seus exames médicos haviam revelado a presença de 3 aneurismas e que o tratamento exigiria mais de uma intervenção. A primeira seria a cirurgia de coração aberto, em 4 de agosto. E uma segunda operação, se Deus permitir, aconteceria aproximadamente 30 dias depois. Devido a esse processo e ao longo período de recuperação que terá que enfrentar, Grauman anunciou que não poderia participar presencialmente este ano na conferência Expositores. Mesmo em meio à preocupação com sua saúde, Grauman agradeceu as orações e expressou seu desejo de que a conferência continuasse sendo uma bênção para pastores, líderes e congregações. Após a cirurgia, Grace, em espanhol, publicou uma atualização animadora. A cirurgia correu muito bem. Na verdade, foi melhor e mais rápida do que o esperado. Ou seja, ele já saiu da cirurgia e está se recuperando na UTI. A igreja explicou que as primeiras 48 horas após o procedimento seriam especialmente importantes para observar sua evolução. Também pediu que as congregações continuassem orando por uma recuperação completa por sua esposa Crystal, por seus filhos e por toda a equipe médica responsável por seus cuidados. É importante esclarecer que, até o momento desta redação, não foi divulgado um boletim médico detalhado, nem há uma atualização oficial posterior que confirme que o período crítico inicial tenha terminado completamente. Esta não é a primeira vez que José S. Grauman enfrenta uma situação médica de grande complexidade. Ele tem falado publicamente durante anos sobre seu diagnóstico de síndrome de Loeys-Dietz, uma doença genética do tecido conjuntivo que pode enfraquecer as paredes das artérias e aumentar o risco de aneurismas e dissecções. Grauman relatou anteriormente que recebeu o diagnóstico apenas 8 meses depois de se casar com Crystal. Desde então, ele passou por várias cirurgias de coração aberto e, segundo perfis biográficos publicados por ministérios relacionados a ele, também sofreu 2 acidentes vasculares cerebrais. Sua condição de saúde chegou a limitar algumas de suas funções como capelão hospitalar e, posteriormente, influenciou sua saída da cidade do México, onde a altitude e a poluição afetavam seu bem-estar físico. No entanto, Grauman nunca apresentou sua história como uma demonstração de força pessoal, nem como uma promessa de que o crente estará livre do sofrimento. Pelo contrário, ele usou sua experiência para ensinar sobre a soberania de Deus, a fragilidade humana e a esperança do Evangelho em meio à doença. Oramos pelo pastor Grauman para que o Senhor ajude a ele, a sua esposa, aos seus filhos, a congregação, que os abençoe, lhes dê forças e que em breve ele esteja novamente pregando a palavra. Isso nos lembra algo que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. E me disse: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muita coragem, muita força ao pastor José. Seguimos com as notícias, meus irmãos. Continuamos aqui nos Estados Unidos, mas vamos falar de um servo do Senhor que está sofrendo e que o Senhor tem ajudado. Para um que se fazia passar por servo do Senhor e tem feito coisas bastante perigosas. Ai, Senhor! Um pastor da Flórida foi preso e enfrenta várias acusações criminais depois de ser acusado de abusar sexualmente de um adolescente de 14 anos. Esconder que vivia com HIV e possuir maconha e objetos relacionados ao consumo de drogas. O acusado é Timothy Chainfield, de 42 anos, que atuava como pastor principal da igreja St. James United American Free Will Baptist Church, em Winter Haven. Também trabalhava como capelão para a Compassionate Car Hospice e, entre 2012 e 2024, ocupou diferentes cargos no distrito escolar do condado de Polk, incluindo funções como assistente educacional, professor, substituto e funcionário da área de tecnologia. A investigação começou depois que o Instagram detectou comunicações supostamente inadequadas entre um adulto e um menor e enviou um alerta cibernético às autoridades. O caso chegou posteriormente à unidade de vítimas especiais do gabinete do xerife do condado de Polk. Segundo os investigadores, Chainfield teria conhecido o adolescente por meio de um aplicativo na internet. Depois, ele transferiu a conversa para o Instagram e buscou o menor perto de sua residência sem autorização dos responsáveis. As autoridades afirmam que ele levou o menor para sua casa e teve encontros íntimos com ele em 3 ocasiões. Durante o interrogatório, de acordo com o escritório do xerife, o acusado teria admitido o ato. A investigação também revelou que Chainfield vive com HIV há 24 anos e recebe tratamento, mas supostamente não informou ao adolescente sobre sua condição antes dos encontros. As autoridades agiram imediatamente para que o menor recebesse medicamentos preventivos destinados a reduzir o risco de infecção. Outro homem adulto de 26 anos se apresentou posteriormente aos investigadores e afirmou ter mantido relações com Chainfield sem conhecer sua condição médica. Segundo o seu depoimento, descobriu depois que também tinha HIV. Isso levou as autoridades a manifestarem sua preocupação com a possível existência de outras pessoas afetadas. Chainfield foi preso em 29 de julho, no Aeroporto Internacional de Orlando, quando retornava de Baltimore, onde atuava como capelão. Posteriormente, ele foi transferido para a cadeia do condado de Polk. Eu não gosto de dar esse tipo de notícia. São bastante terríveis e, quando envolvem menores de idade, são ainda piores. Isso é muito complicado. Os atos dessas pessoas são terríveis, de verdade. Ai, que Deus tenha misericórdia. Bom, vamos para algo mais leve. Agora vamos para as notícias de entretenimento. E temos notícias de Tekashi, sim senhores, Tekashi. O rapper americano Tekashi, conhecido tanto por seu cabelo multicolorido quanto por uma carreira cheia de polêmicas, problemas judiciais e confrontos públicos, voltou a virar tendência, mas desta vez não apareceu ostentando dinheiro, lançando indiretas para outro artista, nem protagonizando um novo escândalo. Agora, apareceu com uma Bíblia na mão, falando sobre Deus, idolatria, bruxaria e santeria. Sim, por mais incrível que pareça, Tekashi passou momentaneamente do rap agressivo para uma espécie de pregação de rua. No vídeo divulgado nas redes sociais, o artista declarou que sua própria vida é um testemunho de que Deus é real e advertiu as pessoas para que não depositem sua confiança em ídolos, práticas espirituais, nem poderes ocultos, mas somente em Deus. Definitivamente, essa notícia não estava na cartela de bingo de ninguém para 2026. Enquanto alguns pregadores modernos parecem cada vez mais interessados em falar sobre sucesso, dinheiro e grandeza pessoal, Tekashi apareceu lembrando que a glória pertence a Deus e que a idolatria continua sendo pecado. Naturalmente, as imagens provocaram surpresa, entusiasmo e também bastante desconfiança. Agora, por enquanto, não existem elementos suficientes para afirmar que Tekashi se converteu genuinamente a Cristo ou que abandonou completamente seu antigo modo de viver. Seria irresponsável canonizá-lo depois de um vídeo, assim como também seria errado afirmar que Deus não pode transformá-lo por causa do seu passado. Pois esperamos que Tekashi tenha conhecido a Cristo e que agora se dedique a proclamar a palavra de Deus. Maravilhoso, não que ele se torne pastor, mas que as pessoas sejam evangelizadas. Lucas 19:40 diz:
Ele, respondendo, lhes disse: eu vos digo que se estes se calarem, as pedras clamarão. Parece que é isso que está acontecendo. Os cantores de rap, reggaeton e tudo mais estão pregando mais do que os próprios cristãos. E se estamos falando de rap, então aqui há uma oportunidade muito importante para a Tecate. Atenção, porque o movimento profético moderno acaba de apresentar uma nova atualização do dom de línguas. Depois das línguas angelicais, das línguas de guerra, das línguas privadas e das línguas que misteriosamente nunca precisam de tradução, agora chegam as línguas versão rap. O curioso episódio aconteceu durante o evento denominado Kingdom Boot Camp of the Soul, algo como acampamento de treinamento do reino para a alma, organizado em torno do ministério de Shanika Atkerson e Abundant Grace Worship Ministers International, com sede em Jacksonville, Flórida. Shanika Atkerson é apresentada oficialmente pelo ministério como profetisa e copastora, enquanto seu esposo, Ronald Atkerson II, aparece como apóstolo, profeta e pastor ordenado. De acordo com a biografia oficial de Ronald, ele também está envolvido em guerra espiritual, cura e libertação. Ele foi treinado em dons espirituais e ministério profético sob a organização Christian International, vinculada ao conhecido promotor do movimento profético Bill Hubbard. Ou seja, o pacote ministerial parece vir bastante completo. Apóstolo, profeta, guerra espiritual, libertação, revelação estratégica e aparentemente estúdio de gravação celestial. O vídeo divulgado pela Protestia mostra uma mulher vocalizando rapidamente sons ininteligíveis com cadência de rap, enquanto a música continua e vários participantes dançam ao redor. Vamos ouvir? Não sabemos que idioma era, mas aparentemente tinha um bom ritmo. Pode ser um dialeto celestial do Bronx, uma colaboração inédita entre o dom de línguas e o hip hop, ou da primeira batalha de rap em que ninguém pode perder porque ninguém entende o que está sendo dito. O mais curioso é que muitas dessas congregações afirmam estar recuperando o modelo da Igreja Apostólica, enquanto ignoram justamente as instruções do apóstolo Paulo. Elas se chamam apostólicas, mas quando o apóstolo ordena interpretar, guardar silêncio e manter a ordem, de repente sua autoridade perde cobertura. Sim, senhores, é isso que está acontecendo em muitos lugares. Bom, especificamente o lance do rap não, mas sim a desordem nas igrejas. Respeitamos muito aqueles que acreditam no dom de línguas, como falar línguas angelicais e essas coisas. É respeitável, claro que sim, há argumentos também, mas já fazer rap em línguas é ir longe demais. Bom, vamos agora para a nossa sessão favorita. Oremos. Oremos por Steve Mills, um pastor do Kansas cujos rins pararam de funcionar após 2 anos de tratamentos contra o câncer e ele precisa de um transplante caro. Oremos pela crise do Ebola no Congo. Oremos pela jornalista cristã e defensora dos direitos humanos Mary Mohammadi. Permanece desaparecida após viajar ao Irã. Oremos pelos 5 pastores condenados a 5 anos de prisão na Índia por supostas conversões forçadas. Irmãos, não nos cansemos de orar. Oremos uns pelos outros, que Ele nos ajude a estar cada vez mais em Sua presença, a nos livrar do pecado e da morte. Oremos. E vamos encerrar o dia de hoje com o meme da semana. Vídeo meme, vídeo meme. Sim, tem alguns que são, e vamos admitir. Eu não, tem uma ou outra música que eu acho legal, eu até gosto sim. Até já cantei, sim, mas geralmente essa seria a atitude. O que você acha?
Coloque aqui na caixa de comentários, compartilhe, dê um alô, mande um amém, um glória ao Senhor, me exorte no amor do Senhor, se for necessário, meu irmão. Também preciso disso, claro que sim. E nos ajude a compartilhar esses vídeos em todas as redes sociais, para que possamos alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Muito obrigado por ter estado conosco e nos vemos durante toda esta semana com mais vídeos no Bíblia Libre e Bíblia Libre Prédicas. E continuem aqui no Noticielo de Bíblia Libre.